Oi, pessoal. Como vocês viram no título do vídeo, eu estou passando por aqui para contar um pouco da minha história, da minha trajetória com a depressão. A depressão é um mal do século e é muito importante a gente passar um pouco da experiência, a gente que viveu, contar a nossa história para essas pessoas que estão talvez começando agora a passar por esse processo, que acredita que tudo acabou, que não há esperança. Porque a depressão faz a gente acreditar nisso, que é o fim, que acabou ali, né? Então, a gente que passou é bom, é importante a gente compartilhar. Foi uma das coisas que me ajudou muito, foi ouvir o relato de pessoas que passaram, algumas passaram, né, e superaram rápido, outras, o processo foi um pouco mais longo, mas é diferente, você pesquisar ali a teoria é diferente de ouvir de quem passou. Então, por isso eu acho importante a gente compartilhar, as pessoas cada vez mais falarem um pouco mais sobre isso, para a gente levar um pouco de acolhimento e passar para essas pessoas que estão passando pela depressão, que elas não estão só, né? Que realmente não é algo difícil, mas que não é o fim, que há esperança sim, há uma luz sim no fim do túnel. Então, a minha história com a depressão começa aos 9 anos de idade, com a separação dos meus pais. E aí foram acontecendo muitas coisas, eu passei por várias situações traumáticas na minha infância, na minha adolescência. Muitos difíceis e que eu acreditava que era normal, aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer as coisas, a falta de vontade de viver. Eu acreditava que, como na minha vida não tinha nada de bom e não acontecia nada de bom, que realmente era uma vida muito difícil, muito difícil. Eu pensei assim, eu só não fui assassinada, mas, né, estou aqui, mas passei por muitas situações traumáticas. E eu acreditava que eu era uma pessoa fechada, uma pessoa mal-humorada, triste, desesperançosa, porque realmente eu tinha motivos, né, e era aquilo. Até que aos 13 anos eu passei por uma experiência, além das que eu já tinha passado, eu passei por uma situação muito traumática, muito mais do que as outras. E aí eu não consegui reagir. Eu passei um ano praticamente acamada. Eu não queria comer, eu não dormia bem, eu tinha muitos pesadelos. Eu tinha muita vontade, né? Vinha muitos pensamentos, né? De fazer bobagem com a minha vida, vinha muitos pensamentos. Mas eu não entendia, eu não conhecia a depressão, eu não sabia, nem passava pela minha cabeça o que era que eu tinha. Eu achava que eu tinha motivos para estar daquela forma, então falta de informação. E eu passei muitos anos lidando com a depressão sem diagnóstico, sem saber o que estava acontecendo. Porém, aos 20 anos, né, passou uma novela e tinha um personagem, eu não lembro bem que novela foi essa, assim eu não lembro o nome, mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu imaginei que poderia ter alguma coisa errada, que tinha um personagem que tinha depressão. E o comportamento, as emoções, os sentimentos dela era muito compatível com os meus. Foi o primeiro acessozinho ali que eu tive. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e realmente se encaixava muito os sintomas, a minha forma de pensar e de ver a vida. E eu entendi que, né, eu imaginei que poderia não ser só aquelas tristezas, o desânimo, não era só de realmente ter uma vida muito difícil, mas que poderia ter alguma doença por trás. Mas a falta de acesso à informação, a falta de recursos, né, não me deu a oportunidade de buscar um tratamento. A gente sabe que na teoria, como eu falei, na teoria tudo é muito prático, tudo é muito fácil. Na prática, na vida real, é outra história, né? Quem passa e não tem recursos financeiros, principalmente pessoas, não que seja fácil para as que têm, porque independente se você tem recurso financeiro ou não, a depressão é um momento muito desafiador, muito difícil realmente para a gente entender, para a gente superar. Porém, quem não tem recursos sofre muito mais. E foi a minha infância, né? Como eu falei, a minha infância, a minha adolescência, metade da minha juventude, lidando com ela
sem tratamento e sem realmente receber um diagnóstico. Eu era uma adolescente muito mal-humorada, fechada. As pessoas da minha comunidade sempre me acharam muito esquisita. Sempre me achavam muito diferente das outras adolescentes, porque eu não falava com ninguém, eu não interagia com ninguém. E eles diziam que eu era metida, que eu era estranha, que eu era metida. Alguns falavam, não tem nada, mas é tão metida, não fala com ninguém. Mas é porque realmente eu não tinha vontade de interagir, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de falar com ninguém, nada me interessava. E eu era uma pessoa realmente muito apática com a vida, com a minha família, em tudo, né, que eu fosse fazer. Eu era muito aquela pessoa de chegar nos lugares ali caladinha, fazer o que eu tinha que fazer, sair, e não me interessava quem tava, quem não tava ali. Aí o tempo foi passando, né, e eu sempre muito dessa forma, e eu fui me acostumando a ser uma pessoa triste. Pra mim era meu jeito de ser. Eu era daquela forma e não havia o que fazer. Até que em 2020, eu já casada, com filhos, eu comecei a enfrentar uma crise no meu casamento. E com a chegada da pandemia, né, tudo se agravou. Se agravou, eu fiquei realmente acamada. Eu fiquei realmente muito, muito mal. Eu não tinha forças para fazer nada, alegria para fazer nada. Eu só chorava. Mas como eu tinha muito na minha mente que era o meu jeito, que eu era uma pessoa triste mesmo, que a vida nunca foi fácil, então era normal, né, ser daquela forma. Eu não procurei informações e não busquei ajuda. Porém, eu tive uma crise de pânico, eu passei a ter crises de ansiedade gravíssimas e eu achava que eu ia morrer. E foi quando eu decidi procurar um médico. E aí eu fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Apesar de já imaginar que eu tinha depressão, né, receber o diagnóstico foi desafiador, foi muito difícil. Eu acreditava que eu ia aceitar fácil, porém é um baque, é desesperador. Porque além de ser uma doença muito difícil, o acesso ao tratamento, as medicações são caras. Pelo menos aqui na minha cidade, ter acesso a psicólogos é impossível. Psiquiatra você consegue, mas é né, para a cidade toda. E tem aquela questão, e se você não gostar daquele psiquiatra, e se você não gostar da forma dele trabalhar, não tem outro. Desempregada, né, conseguir tratamento pelo SUS é muito difícil, praticamente zero possibilidade. E aí foi aquele baque, né? Demorei muito a aceitar que eu precisava lutar, procurar um tratamento. E aí juntei, né, um pouco recursos que eu tinha, porque foi se agravando muito, eu tinha dificuldade para tomar banho. Eu não queria, eu gosto muito de ir à igreja, eu não perdi a fé 100%, mas eu não queria ir para a igreja, eu não queria orar, eu não queria conversar com ninguém. Eu tinha dificuldade de me levantar para cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer refeição, até para tomar um banho. Às vezes eu dizia, não preciso tomar banho, eu preciso me cuidar. E eu me levantava chorando, eu fazia as coisas com muita dificuldade. E não foi por mim, confesso que não foi por mim. Eu comecei a ver os meus filhos adolescentes ali sofrendo também. E eu decidi, não, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso ficar bem. E eu decidi fazer uma consulta online com o psiquiatra, né, que foi quando eu recebi o diagnóstico. Comprei a medicação, demorei uns 15 dias para tomar, porque eu tava, aceitar tomar a medicação foi algo assim desafiador, muito difícil, tanto quanto eu recebi o diagnóstico da depressão. Mas naquele momento não tinha saída, então eu aceitei, tomei a medicação. É outro processo muito complicado encontrar a medicação que o teu organismo aceite, que a sua mente funcione. As medicações não fazem efeito rápido, né? Então demora. E aí eu comecei a tomar a medicação. Eu chamei por Deus, me apeguei muito a Deus para ter forças para tomar a medicação. Não tinha rede de apoio, né? Então era Deus e eu. E foi difícil.
Foi difícil, né? Tomei a medicação, uns 2 a 3 meses depois a medicação começou a fazer efeito. E eu fui voltando a reagir gradativamente, muito aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Mais ou menos 6 meses depois da medicação, de aceitar o tratamento, eu voltei a ter vida, né? Eu voltei a fazer as coisas que eu gosto, eu consegui cuidar da minha casa, dos meus filhos, mas não foi só a medicação não, foi muitas coisas que eu tive que mudar na minha vida para poder conseguir ficar de pé. Eu passei em torno de 7 meses, né? Assim, bem tenebrosos, bem na escuridão. E eu vou contar em outros vídeos, né, como foi esse passo a passo. Mas no momento é isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria de deixar um recado, né, para vocês que estão passando, que talvez esteja recebendo o diagnóstico agora. É difícil, é desesperador, é um processo assim muito lento, né? Você não vai ficar bem da noite pro dia, mas a esperança não desista de você. Se apegue a qualquer coisa que te traga esperança, fé, a um filho, a o que for, qualquer coisa que faça você acreditar que vale a pena você se levantar pelo menos para tomar um banho, para conseguir comer alguma coisa, para acreditar que realmente há uma luz no fim do túnel. Né? E eu vou estar compartilhando em outros vídeos o passo a passo. Eu não tenho prática, experiência em gravar vídeos, é o meu primeiro vídeo. Eu não sei editar, eu não fiz roteiro, nada, né? Mas eu espero que tenha, né, que faça sentido alguma coisa que eu falei para você, que sirva de refúgio, que sirva para você ter um pouquinho de esperança. E eu desejo do fundo do meu coração que você consiga passar por esse momento se acolhendo, tendo paciência com o seu processo. As conquistas e a melhora vem muito gradativamente, que para quem está de fora não é nada, mas você conseguir escovar os dentes, você conseguir comer, tomar um banho, se levantar e ver o sol, é algo assim muito difícil, porém a melhora vem muito disso, de pequenas. Valorize cada coisinha pequena que você quiser fazer, não espere que as pessoas entendam, não espere que alguém venha te salvar. Essa pessoa é você mesmo, então faça o que tiver ao seu alcance. Se você é uma pessoa que tem recursos, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, converse com a sua família. Se você tem como ter uma rede de apoio, busque essa rede de apoio, seja, né, abra o seu coração para aceitar o acolhimento das pessoas, não se fechem. Infelizmente eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha uma rede de apoio, mas o que me fez querer ficar de pé ver meus filhos, ver os meus filhos ali. Eles não tinham ninguém, eles só tinham a mim, primeiramente a Deus e a mim. Então eu precisava ficar bem por eles. E aí eu fui buscar tratamento, eu tive forças através disso. Então se agarra a qualquer coisa que te traga força, de pelo menos buscar um tratamento, e tenha paciência, porque demora. Demora, o processo é lento, é muito difícil, mas você consegue, né? Você vai conseguir ficar bem, você vai conseguir recuperar a sua vida de volta. Aos pouquinhos você vai conseguir e você vai ficar bem. Então é isso que eu tenho, esse recado que eu deixo para você. Tchau, e vou tentar fazer outros vídeos porque eu não tenho experiência, né, como eu falei. Mas quem sabe eu não faça outros vídeos e vá passando o passo a passo do que eu fiz para melhorar. Hoje eu tô bem, né? Graças a Deus eu tô bem. Já faz mais de ano que eu não tenho recaída com a depressão. No momento não estou tomando medicação nenhuma, né? Tenho sintomas, sempre vai ficar um sintoma ou outro, você, né, vai ter que aprender a lidar. É difícil, mas você vai aprender a lidar. E é isso, gente. Um beijo, né? E Deus abençoe, que vocês fiquem bem.